Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, graças a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, para poder iniciar com um novo livro da Bíblia. Hoje nós vamos começar a primeira carta aos Coríntios. Vamos ler dos capítulos 1 até o capítulo 4. Então, vamos dar início aqui em primeiro capítulo dos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade e chamado de Deus, e os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Dirigimo-nos àqueles que foram santificados em Jesus Cristo e chamados a ser santos, juntamente com todos os que invocam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sem cessar, agradeço a Deus por causa de vocês, em vista da graça de Deus que lhes foi concedida em Jesus Cristo. Pois em Jesus é que vocês receberam todas as riquezas, tanto da palavra quanto do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vocês, a tal ponto que não lhes falta nenhum dom, que esperam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que também os fortalecerá até o fim, para que vocês não sejam acusados no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que chamou vocês para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é fiel. Gostei bastante aqui do versículo 5, que diz o seguinte: pois em Jesus é que vocês receberam todas as riquezas, tanto da palavra quanto do conhecimento. Olha para você ver. Em Jesus é que nós recebemos todas as riquezas. Então, se você quer ser uma pessoa rica, rico verdadeiramente, não estou falando de coisas materiais, não. Você precisa estar, você precisa comungar, você precisa andar intimamente com Jesus Cristo. É ter Jesus em sua vida que vai te tornar rico. E essa riqueza não tem ninguém, cara, que pode superá-la. Não tem nenhum outro bem material que pode superar a riqueza de ter a presença de Deus na sua vida. Então, se você quer ser uma pessoa com grandes riquezas, coloque Jesus como o centro da sua vida. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo um com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé me informaram que entre vocês existem brigas. Eu me explico. É que uns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, e outros mais, eu sou de Pedro. Outros ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus o fato de eu não ter batizado ninguém de vocês, a não ser Crispo e Caio. Portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ah, sim. Batizei também a família de Estéfanas. Além deles, não me lembro de ter batizado nenhum outro de vocês. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Então, para aqueles que não consideram a cruz como a sua salvação, eles acham, como é possível uma pessoa morrer por causa de outras? Mas para nós que temos o conhecimento da palavra, para nós que buscamos ter o conhecimento da palavra, a gente sabe que ele morreu na cruz foi para nos salvar. E isso nos traz liberdade, isso nos traz salvação. Pois a Escritura diz, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias,
poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vocês há muitos intelectuais, nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. Olha para você ver. Deus escolhe aqueles que ninguém acredita, aqueles que ninguém coloca moral, aqueles que ninguém imagina que possa sair algo extraordinário. Deus traz esses para o alto. Deus traz esses para que possam mostrar que ele usa das menores coisas para fazer coisas grandiosas. Então, não fique triste, não se entristeça, não se esmoreça, porque Jesus ele quer te usar independente da sua posição, independente da sua raça, independente da sua classe social. Ele quer usar você independente de quem você seja. Por isso, deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus, abra o teu coração, peça a Ele perdão e misericórdia e deixe ser usado por o Espírito Santo de Deus. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, nenhuma criatura pode se orgulhar na presença de Deus. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e libertação, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Capítulo 2. Irmãos, eu mesmo, quando fui ao encontro de vocês, não me apresentei com o prestígio da oratória ou da sabedoria, para anunciar-lhes o mistério de Deus. Entre vocês, eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Estive no meio de vocês, cheio de fraqueza, receio e temor. Minha palavra e minha pregação não tinham brilho nem artifícios para seduzir os ouvintes, mas a demonstração residia no poder do Espírito, para que vocês acreditassem não por causa da sabedoria dos homens, mas por causa do poder de Deus. Na realidade, é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras deste mundo. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que Ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina, falando de realidades espirituais em termos espirituais. Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele. E não pode compreender porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conhece o pensamento do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Capítulo 3. Quanto a mim, irmãos, não pude falar a vocês como a homens maduros na fé, mas apenas a uma gente fraca, como as crianças em Cristo. Dei leite para vocês beberem, não alimento sólido, pois vocês não o podiam suportar, nem mesmo agora o podem, pois ainda se deixam levar por instintos egoístas. De fato, se entre vocês há invejas e brigas, não será pelo fato de serem guiados por instintos egoístas e por se comportarem como qualquer um? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estarão vocês se comportando como qualquer um? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores.
através dos quais vocês foram levados à fé. Cada um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Assim, aquele que planta não é nada, e aquele que rega também não é nada. Só Deus é que conta, pois é Ele quem faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega são iguais, e cada um vai receber o seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós trabalhamos juntos na obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus são vocês. Então, nós somos apenas instrumentos. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é aquele que fala aqui, ó, é aquele que faz crescer, é aquele que traz fruto, é aquele que traz bênçãos para a nossa vida. Sem Deus, nós não somos nada. Eu, como bom arquiteto, lancei os alicerces conforme o dom que Deus me concedeu. Outro constrói por cima do alicerce, mas cada um veja como constrói. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidência. No dia do julgamento, a obra ficará conhecida, pois o julgamento vai ser através do fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, que tiver sua obra queimada, perderá a recompensa. Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que escapa de incêndio. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo são vocês. Por isso nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos cuidar de nós mesmos, devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa saúde, da nossa mente, de tudo aquilo que Deus nos entregou aqui de passageiro nessa terra, porque nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em cada um de nós. Imagina você morando numa casa toda suja, numa casa cheia de poeira, cheia de teia de aranha, bicho correndo para o lado, correndo para o outro. Imagina, cara. Tenho certeza quase que absoluta que você não ia querer viver numa casa assim. Tenho quase certeza que você não ia querer viver numa casa cheia de sujeira, não é verdade? Porque você não gosta de ficar no meio da sujeira, quer que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, cheio de sujeira, cheio de pecado. Então, peça para o Espírito Santo chegar e lavar o teu coração, limpar todas as feridas, todos os pecados, tirar tudo aquilo que tem de ruim, tudo aquilo que tem de sujo. Peça para Ele limpar e dê uma casa limpa, uma casa bem organizada para que o Espírito Santo de Deus possa morar. Ninguém se iluda. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os critérios deste mundo, torne-se louco para chegar a ser sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De fato, a Escritura diz, Deus apanha os sábios na própria esperteza deles. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e Ele sabe que são um sopro. Portanto, ninguém coloque seu orgulho nos homens, pois tudo pertence a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Capítulo 4. Que os homens nos considerem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se espera dos administradores é que eles sejam dignos de confiança. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência de nada me acusa, mas isso não significa que eu seja inocente. Quem me julga é o Senhor. Por isso, não julguem nada antes do tempo. Esperem que chegue o Senhor. Ele porá às claras tudo o que se esconde nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Então, cada um vai receber de Deus o louvor que lhe corresponde. Irmãos, vocês me obrigaram a aplicar essas verdades a Apolo e a mim. Aprendam nessa oportunidade a não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. Vejamos, em quem você é mais do que os outros? O que é que você possui que não tenha recebido? Vocês já estão ricos e satisfeitos e sentem reis sem nós. Tomara mesmo
que se tivessem tornado reis, assim nós também poderíamos reinar com vocês. Pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, como são prudentes em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são bem considerados, nós somos desprezados. Até agora passamos fome, sede, frio e maus tratos. Não temos lugar certo para morar. E nos esgotamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos amaldiçoados e abençoamos, perseguidos e suportamos, caluniados e consolamos. Até hoje somos considerados como o lixo do mundo, o esterco do universo. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para chamá-los à atenção, como se faz com filhos queridos. De fato, ainda que vocês tivessem 10.000 pedagogos em Cristo, não temiam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo, através do Evangelho. Portanto, eu lhes dou um conselho: sejam meus imitadores. Foi para isso que eu lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele fará com que vocês se lembrem de minhas normas de vida em Jesus Cristo, aquelas mesmas que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Contudo, se o Senhor quiser, irei logo, e então verei não o que esses orgulhosos dizem, mas o que fazem. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu os visite com vara ou com amor e suavidade? Olha para você ver, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que o poder do Espírito de Deus, cara, possa agir na nossa vida, na nossa casa. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe você. Estamos aqui mais um dia nesse desafio aqui de ler a Bíblia, tá bom? Um beijo, um abraço para você e para sua família. Até mais. Tchau, tchau.